Agora é a hora de reafirmar essas mesmas coisas. Como é que o currículo da cidade reafirma essas mesmas coisas? A primeira coisa, ele vai ser ousado e dizer assim, currículo da cidade, o título é A Reinvenção do Ser Professor. O professor, então, para trabalhar tudo isso que nós olhamos aí, ó, precisa ser novo. Não é o professor velho. Quando falo velho, não é velho de idade, né? Senão eu estaria morto. Mas é novo no sentido de ideia, dessas ideias todas. Tudo isso que a gente está falando vai no caminho de uma educação infantil avançada, que inclusive mistura, tudo bem, não são coisas novas, mas exatamente novas, mas ainda são um pensamento avançado para o que se tem no mundo. Quando ela traz elementos de Reggio Emilia, quando traz elementos de M. Pickler, então nós temos elementos novos na educação. Então, se a criança antes, olha aí comigo, leia aí, está escrito. Se a criança antes ela era objeto de tutela, agora ela é sujeito de direitos. O professor do passado, com o olhar do passado, aqui eu quero dizer é que nós temos hoje inúmeros professores, inúmeros e milhares de professores que são novos de idade, com uma cabeça do século retrasado. Então, é isso que está dizendo. Esta reinvenção é um professor novo, refeito. É um professor que pensa que uma criança não é tutelada, uma criança é um sujeito de direitos. E é preciso que esse direito não se limite apenas à educação infantil, mas garanta a oferta de condições e recursos. Então, é um professor que, além da escola, ele se envolve, está tão envolvido na educação infantil que todas as ações que ele faz, ele coloca a criança no centro da discussão. As crianças usufruem de seus direitos na sociedade, civis, direitos humanos, direitos sociais. Começa na escola e se espraia pela cidade, né, território, pela sociedade como um todo. Então, nós trabalhamos com as famílias, compartilhamos cuidado e educação com as famílias, uma gestão participativa, está escrito aí, uma gestão acolhedora, uma gestão que dá voz. Gestão é professor, sala de aula, somos nós gestão da sala de aula, gestão de sala de aula. Somos nós dando voz aos diferentes segmentos da escola, aos pais, às famílias, à comunidade, às crianças. Participamos da elaboração do PPP da escola, exigimos a nossa participação no PPP da escola, como diz a LDB. Então, a nossa ação como professores não está restrita à ação direta com bebês e crianças, é a vida. Por isso, na aula anterior, semana passada, eu mesmo falei, olha, nós somos educadores da infância. A organização do currículo que se faz no PPP, currículo vivo é um PPP vivo, a organização curricular tem que ser significativa para a criança. Não interessa o que eu faço, mas precisa ser significativo. Mas ela também precisa ser desafiadora para nós, professores, e, ao mesmo tempo, encante as famílias. Há uma ênfase no protagonismo infantil, há uma ênfase na participação das crianças. Isso transforma o professor num articulador de um currículo vivido, um currículo presente, um currículo das vivências, o currículo das interações na escola. Cabe ao professor colocar em interligação os 4 elementos que compõem a relação pedagógica. A criança, você, professor, os contextos e a cultura, saberes, linguagens, conhecimentos, a cultura de saberes que você quer trabalhar, enfim. Aqui, né, mostra um desenho, né, olha lá no meio, a ação do professor interconectando todos esses processos.
E essa interligação, então, o professor é o agente transformador. O professor é o agente da mudança, né? Aqui, do lado, aparece assim, a cena 29. As famílias, a cena diz assim, rapidinho. As famílias das crianças do Infantil 1, portanto, crianças da EMEI, né? Mostravam-se descontentes com a acolhida das crianças na entrada da EMEI. Entrada da EMEI, acolhida na escola. Uma vez que não era permitido aos pais entrarem na escola, diferentemente do que acontecia na creche antes. Os questionamentos realizados durante as reuniões e a escuta atenta da equipe escolar, a escola, os professores quiseram, por isso que é reinventar, né? Deram origem ao projeto Manhã Brincante. Este projeto foi incorporado à rotina pedagógica como tempo de acolhimento. Então, as famílias passaram a entrar na escola numa manhã, naquele primeiro momentozinho, manhã brincante, foi discutido. É simples? Não. É só decidir? Não. É da cabeça dos professores? Só? Não. É discutir. No pátio interno, quando as crianças e suas famílias responsáveis chegam à escola, escolhem os materiais com os quais desejam brincar. E assim, ainda que rapidamente, podem os pais conversar com os professores. Então, olha, de novo, é um professor, por isso que eu deixei aí destacado, assim, é um professor que traz uma escuta atenta. Nós, professores. Por isso, reinventados. Por isso, reinventados. Aqui, eu vou aqui para baixo, né? Então, a escola é este lugar do acolhimento, este lugar da escuta, um objeto familiar, que seja muito familiar à criança, pode ser, sim, um objeto transicional, né, para a criança ter um conforto na escola. Nenhum problema. Nenhum problema. Olha, às vezes, o caso... Sempre lembro assim, né? O caso conhecido é aquele personagem do Snoopy que anda com uma fralda assim na mão. Pode ser uma fralda, pode ser mas pode ser um brinquedo. Por isso que não tem dia do brinquedo, sabe? Porque muitas crianças, o objeto de afeto, o objeto transicional, o objeto familiar, o objeto que lhe dá segurança para muitas crianças é um brinquedo. Aí a escola, não pode trazer o brinquedo, é só no tal dia, na sexta-feira. Não é isso. Isso é sentir, isso são as sensações. A criança se sente mais tranquila com aquilo. Como é que a escola trabalha com isso? Isto é acolhimento. É uma escuta atenta. É um professor de escuta atenta. É um professor que realiza olha lá em amarelo, uma pedagogia de intervenção. Intervenção. Antes do intervalo, até disse assim sobre um comentário que houve aqui, né? O professor intervém, ele escuta um negócio. Uma criança chamou a outra lá longe, de alguma coisa. O professor vai fazer parada aqui, vai ser individual, tudo bem, mas não vai ser só individual, vai ser parar com todo o grupo para discutir o nascimento deste problema, sem expor ninguém. Sem expor ninguém. O professor intervém no grupo. Por isso ele tem que estar atento. Pedagogia intervencionista. Olha, lá embaixo em verde, as crianças da sua escola, apesar de viverem na mesma região, no mesmo território, não são iguais. Não podem ser vistas de forma massificada. Não são todas iguais. Não fazem as mesmas coisas. As crianças, com suas possibilidades de viver a infância, produzem seu conhecimento, produzem sua autonomia, produzem sua identidade, produzem seus saberes, produzem suas ressignificações
E o professor é aquele ser atento a todos esses processos. O professor é este ser acolhedor. No meio aí, em negrito no meio, aí é uma relação acolhedora de todos, não é só das crianças, mas é também das famílias, que possibilita que todos sejam protagonistas, todos sejam atores, produtores de conhecimento. Crianças aprendem o tempo todo. E lá no final, em verde agora, bebês e crianças aprendem o dito e o não dito. Qual relação que nós vamos estabelecer nas nossas escolas? Eu quero insistir neste ponto, assim, a escola, o professor não ensina se não conquistar vínculo. Conquistar vínculo é conquistar a confiança. Olha, não há, sinceramente, não há um ser mais fácil de conquistar confiança do que criança, e das crianças. Algumas atitudes você conquista rapidamente a confiança das crianças. Vá conquistando dia a dia estas crianças. As crianças aprendem quando participam nos processos vividos com o corpo, com sua mente, com suas emoções. A necessidade de um professor que faça, em amarelo, um planejamento pedagógico flexível. E olha lá escrito, elaborado com e para os bebês e crianças. Com elas e para. Não é só para elas. É com e para. É com e para. Cena 31. A minha turma de 4 anos, idade para nós, né? Um figo caiu na cabeça de uma criança. Lá na escola, um figo caiu na cabeça de uma criança. Curiosos pegaram um fruto, correram na minha direção. Várias perguntas sobre aquela nova descoberta. A primeira atitude foi reunir a turma e recolher do chão alguns figos. Abrimos alguns, a maioria verde e outros comidos. Nesse dia, o parque passou a ser uma segunda... Naquele dia, o parquinho, passou a ser a segunda opção da turma. A turma queria ir para embaixo da árvore, que não era a região do parque. Como é que eu ressignifico os espaços? Como é que eu crio projetos sobre esses espaços? Como é que eu invento formas de ensinar em outros lugares e espaços? E o professor reflete, o professor registra, comenta, cria dúvidas, problematiza, não está escrito aí, busca interesses diversos das crianças a partir das perguntas, a escola como lugar da pergunta. Elas vão trazendo outras experiências, outras coisas, você as envolve, vai desenvolvendo, cria um pequeno projeto, desenvolve um projeto, vai ampliando esse projeto, envolvendo a participação, criando mais perguntas. Como dizem as DCNs da educação infantil, o currículo da educação infantil deve ser compreendido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico e ambiental, com língua portuguesa, matemática, história e geografia, com a sociedade, com a cidade, com o território científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos de idade, de 0 a 6 anos de idade. Isto vem ao encontro do proposto no currículo integrador da infância paulistana, a organização dos tempos, dos espaços, olha, a professora está organizando espaço debaixo da árvore, dos materiais, da proposição de vivências, precisam contemplar a importância do brincar, já foi dito hoje, dos saberes dos diferentes componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, história, geografia, o mundo, a sociedade, o que acontece na sociedade, as culturas infantis e culturas da infância em permanente diálogo, o brincar, o lúdico de diversas formas. O professor tem um papel fundamental na educação infantil, atender às singularidades. Cada ser humano, um ser humano. A singularidade de cada bebê e criança e, ao mesmo tempo, colocá-los em interação. Colocá-los em interação e trabalhar esses coletivos de diversas formas, a construção do grupo.
Esses aspectos são essenciais no processo de construção do sujeito na primeira infância. Aspectos de constituição do sujeito, da personalidade. Converse com os pais sobre isso. Já conversou com os pais sobre isso? Pais, esta é a escola de construirmos as nossas personas, as personalidades dessas crianças. Que crianças, pergunte a eles que crianças nós queremos. Eu falaria assim, ó, até os pais, do jeito deles, vão falar, é uma criança que participa, é uma criança que faça coisas, é uma criança que realize sonhos, sei lá, vai falar de diversas formas. É importante que seja um professor que tenha intencionalidade pedagógica. Isso se expressa na organização dos tempos, no plural. Não é linha de tempo, não é pensada pelo professor, é pensada por todos. Olha, agora há pouco apareceu a cena. O parquinho virou a segunda opção das crianças. Depende do que você está fazendo. Um formigueiro na escola que suja pode ser a primeira opção das crianças. De curiosidade, de pergunta, de coisa que a gente pode fazer juntos com cuidado. Tempos, espaços, materiais, artefatos culturais, interações. É tudo que nós já dissemos hoje. É imprescindível planejar a prática pedagógica. É um professor que planeja numa pedagogia de projetos, as experiências e as vivências, em sintonia com as demandas dos bebês e das crianças da sua turma, em sintonia com o que pensam essas crianças. Lá no final, em sua ação intencional, o professor organiza espaços desafiadores. Em sua ação intencional, o professor organiza espaços bonitos. Em sua ação intencional, o professor organiza espaços instigantes, que são um convite para a ação das crianças. É uma proposta de intervenção pedagógica o tempo todo, que age e reflete em várias direções. Olha os pontinhos aí. O professor considera que a sua ação não acontece apenas na sala com um grupo, mas em todas as discussões pedagógicas que ele tiver na escola. O professor não é alguém silenciado, o professor é protagonista. O professor é alguém que age sabendo que esta é uma docência compartilhada com outros profissionais. Exige um trabalho em equipe, exige uma outra docência, exige um trabalho em equipe. Não é sozinho, faço o que eu dá na telha. É conhecer profundamente bebês e as crianças com os quais você convive todos os dias. Os seus territórios, suas famílias, suas singularidades, suas preferências. Conhecer profundamente, por isso que convive todos os dias. E é ter a capacidade de relacionar a prática, a realidade vivida, com os conhecimentos sobre a infância, teoria e prática, psicologia, antropologia, sociologia da infância, saúde da infância, teoria e prática para organizar ambientes e propostas cada vez mais desafiadoras. Cada vez mais desafiadoras para garantir as necessidades do pensar, as necessidades afetivas, as necessidades motoras. É um professor com compromisso de realizar intervenções pedagógicas. É um professor com compromisso. Olha, essa atitude exige curiosidade do professor, exige estudo do professor, exige ação do docente que ele queira conhecer melhor a arte, a ciência, a tecnologia, as manifestações culturais, a natureza, o meio ambiente, para oferecer para as crianças novos contatos. É intencional. As propostas que podem ser apresentadas por eles, apresentadas a eles, crianças, a elas, crianças, como convites, uma boa história, uma coleção de material de largo alcance, uma dança, uma canção, ou qualquer outro elemento da cultura. É na relação com a turma que o adulto se coloca como alguém que apresenta um convite, e faz de diversas formas. Ler história não é todo dia do mesmo jeito, é ler de diversas formas, de diversos jeitos, de formas brincantes, as mais variadas possíveis. E ele vai observá-las, ele vai escutá-las, ele vai avaliar a cada intervenção. A intervenção do adulto, às vezes, também se dá de forma indireta, quando ele planeja momentos significativos para as crianças.
Olha, lá embaixo é mais do que transferir informações prontas para as crianças. A educação infantil é abrir portas em relação aos saberes. Eu estou dizendo, a educação infantil paulistana tem sofrido nos últimos anos como é que fala isso? Com a invasão de gente incompetente na educação infantil, que não faz nada disso. É duro dizer, mas é isso. É desabafando também, né? com pessoas que não fazem nada disso. A educação é transformadora, e ela já é transformadora na base, na raiz, na educação infantil. Ser professor de bebês e crianças é uma profissão exigente, que demanda formação inicial qualificada. Portanto, exige bons cursos, formação permanente em cursos, exige estudar, especialmente estudar na própria escola com seus pares. Os projetos, pedagogia de projetos, abrem para a possibilidade de construir uma docência em relação às crianças em que todos aprendem diferentes conhecimentos de modo situado. E não é linear. É com idas e vindas, não é assim. Não tem dia igual, são 200 dias diferentes. São 200 dias diferentes. Em rosa aqui, né? Em muitas escolas ainda encontramos organizações diárias em que se sucedem a mesma sequência de atividades, as mesmas canções que introduzem seus diferentes momentos, algumas há 50 anos. O professor tem 20, mas a música veio antes dele e ele continua lá cantando. Então, por que isso ocorre? Olha, o currículo da cidade está dizendo, não é isso. Não é fazer a mesma coisa, não é linha de tempo. Você vê que não tem a palavra aqui, linha de tempo, não tem. Pelo amor de Deus. Não tem fazer sempre a mesma coisa, não tem sempre igual, não tem as mesmas canções, as mesmas musiquinhas, a mesma sequência de atividade. É chamarinha pregada na parede, para com isso. Aliás, às vezes você coloca uma lousa na sala de educação infantil, os professores pregam um monte de coisa na lousa. Não é isso, a lousa é lugar para escrever. Você escreve onde? A lousa é lugar para você escrever para as crianças falam, você escreve. As crianças falam, você escreve. Você conta uma história, não conta o final. Fala para eles contarem o final, cada um vai contar de um jeito, você vai escrevendo. Você mostra para eles que escrita é importante, você escreve todo dia para eles. Eles não sabem escrever ainda, então você escreve para eles. Mas eles sabem desenhar, eles sabem se expressar, então eles sabem desenhar, eles desenham. Uma rotina inverte, uma rotina assim definida, uma rotina fechada. Aqui o documento dizendo, é um outro professor, uma rotina assim definida não permite que o inusitado, que a curiosidade legítima entre. Não permite com que novos frutos dos acontecimentos surjam. Novos achados, né? Aqui não está escrito, eu estou falando, né? Novos achados do cotidiano surjam. Então, essas ações funcionam como catalisador de experiências vividas diariamente. Então, a escola precisa estar aberta ao novo, ao inusitado, ao achado cotidiano. Não é pronto, não é fechado, não é rotina. O nome rotina não é algo fechado, a rotina é construída no dia a dia. Lá embaixo, a prática pedagógica se alia à ação descentralizadora do adulto. É tirar, o adulto não pode ser o centro. Tem que fazer as crianças participarem. Tem que fazer as crianças participarem. Portanto, olha, lá no centro ali, olha, mas olha, descentralizando, olha, não é à toa a espiral. É ações que nascem das narrativas do currículo, do cotidiano, mas que dependem de novas interações, de interações novas, de tempos diferentes, de materialidades diferentes, de espaços vivos, vividos, espaços vividos, tempos vividos. Quando consideramos os tempos vividos pelos bebês e pelas crianças, é fundamental respeitar os ritmos de ser criança, respeitar o seu bem-estar,
respeitar as suas possibilidades de aprendizagem. É importante não submetê-los ao tempo do relógio. Não sou eu dizendo, está escrito em amarelo. É importante não submetê-los ao tempo do relógio. Está escrito e as escolas por aí com linha de tempo, mano. Que coisa. Está escrito aqui há 4 anos, mas não é só aqui. Está escrito em todo documento da prefeitura há 30 anos. Que loucura. Em que, olha, é importante não submetê-los ao tempo do relógio, em que todos os momentos da rotina são cronometrados, obedecendo a uma rotina sempre igual. Olha, alheia, ou seja, não faz o inusitado, o acaso, que povoa o dia a dia das crianças. O que traz o Winnicott é um tempo em que as crianças... É o tempo, não sei que tempo é. Ir ao parque, eu não sei quanto tempo demanda. Porque às vezes você vai ao parque e os meninos não estão afim. E às vezes estão muito afim. Ah, não, professor, na escola estão sempre afim. Então lá estão sempre afim porque eles nunca vão. Lá eles estão loucos para ir no parque, é porque é só lá que eles se sentem alguma coisa. Porque você não está criando outros momentos. Você não está criando outros momentos. Você não está criando outros momentos. É isso. Teve alguma aula aí que o pessoal falou que ia até lá na escola onde eu sou diretor para ver. Então vai. Legal. O que você tem múltiplos espaços, múltiplas propostas. Agora, só quem faz a proposta é você. É você. Não é para ir para o parque para matar tempo. Ir no parque para matar tempo gera problemas como nós vimos neste ano. O professor fica no celular e a criança morre lá dentro da escola. Então, como é que eu penso? Olha, como é que eu penso momentos de transição aí? Olha, os indique. Como é que eu penso no momento de transição? Como é que eu penso de uma passagem de uma... Como é que eu coloco essas crianças em participação? Olha, quando as crianças chegam à escola é importante, a tarefa importante do professor planejar como vai acolher. Não é deixá-las lá sentadas, matando o tempo, não é isso, é como você as acolhe. Como você se estrutura este acontecimento, a chegada. Você conversa com elas, discute com elas. Como é que você planeja essa chegada? Que materiais, que materialidade você pode usar naquele momento para acolhê-las. Então, materialidades significativas, jogos, brinquedos, objetos do cotidiano, materiais artísticos, científicos, tecnológicos, materiais de largo alcance, de curto alcance. Os espaços dizem, os espaços falam qual é o espaço que você cria. Complementando isso, quais são as narrativas, como você conta a história, como você fala, como você lê nas vivências diárias. Nós precisamos conversar com elas, nos encontrarmos com essas linguagens do falar, linguagens orais, linguagens do corpo, linguagem do dia a dia, ler, trazer as narrativas, contar histórias de várias formas, de formas diferentes. Experimentar histórias que tragam amplitude de olhares, brincar explorando objetos, brincar ao desenhar, brincar ao realizar jogo simbólico. Elas trazem suas preocupações, dúvidas, indagações, fazer com que elas contem de si mesmas, das suas histórias, dos seus dias, do seu momento, se encontrar com esses saberes, trazer suas emoções, desenhando, falando, se expressando, numa música, num conjunto de músicas, com seu corpo. E olha, aqui um pequeno conjunto de perguntas. Quais são as situações de aprendizagem quais situações de aprendizagem estão preparadas para que os bebês e as crianças possam vivenciar? Quais são os modos de ser com os amigos? Que vivências inusitadas podemos possibilitar? De que modo planejamos a vida cotidiana? É uma atividade completa, complexa, dura, difícil. Acolhimento na mesa do café. Acho triste demais deixar a criança 1 hora sentada até recebermos todos. Não é triste, isso é tortura. Não é triste, isso não é acolhimento. Então, e aí vamos
discutir isso, que isso é importante, assim, olha, não é, isso não, se as crianças estão ficando 1 hora sentadas até receber todos, isso não é acolhimento, isso é tortura. Isso é tortura. Isso não é acolhimento. Então, acolhimento é ação intencional. Nós, professores, temos que eu posso até ter as crianças naquele espaço, naquele momento, mas em que situação? O que eu proponho? 1 hora sem fazer nada é tortura. 1 hora sem fazer nada, o tempo nem passa, né? É tortura, né? É organizar o cotidiano. Assim, a Stephanie está dizendo aqui, eu estou dizendo assim, isso infelizmente é muito comum por aí. As crianças ficarem esperando muito tempo até chegarem todos, a perua atrasa, ficar lá esperando, isso é horrível. Isso não é acolhimento, isso é tortura. O professor que planeja, considera situações de aprendizagem, então ele considera os modos da organização da escola, inclusive, por exemplo, igual a Stephanie trouxe aqui do acolhimento, a organização da vida dentro da educação infantil, dentro da escola, em vários momentos, no momento da chegada, no momento da saída, no momento da refeição, no momento do higiene, no uso do pátio, no uso dos espaços internos, dos espaços fora, brinquedoteca se houver, como é que o grupo se organiza, como é que o grupo se organiza em roda de conversa, na distribuição das tarefas, no planejamento, reflexão coletiva, nos jogos, na escuta, como é que eu vou organizando isso, como é que eu vou ensinando eles a se portarem em determinados desses momentos todos, na organização de registros coletivos, nas conversas, quais são os combinados. E mesmo quando eles estão brincando de diversas formas, como é que eu observo esses cenários, observo esses cenários, observo esses cenários. E aí, olha, surge aqui no currículo da Cidade de Educação Infantil um termo que eu vou pedir para você guardar aí, que é assim, olha, a sala não é chamada de sala de aula. Você lembra que no currículo da cidade, eu estou te dizendo lá em alguns momentos, isso é interessante, né? Dizer assim, olha, não tem a palavra aluno nesse currículo. Não tem. Você tem muito material e não tem a palavra aluno. Você tem estudante, você tem educando, você tem criança, neste caso aqui, bebês e crianças, mas você não tem a palavra aluno. Isso vem desde o currículo integrador da infância paulistana para dizer, olha, quando a gente fala aluno, a gente está falando já numa forma de ser, de ficar sentado, de fazer cópia, de ter linha de tempo, de fazer sempre a mesma coisa, de não ter acolhimento, de ter adaptação. Não é só mudar a palavra, não é só mudar a palavra. Vou voltar aqui, que é assim, olha, se a criança fica 1 hora esperando, isso não é acolhimento, isso é tortura, isso é outro nome, o nome não é acolhimento, acolhimento é outra coisa. A sala de aula não é chamada sala de aula, é chamada de sala referência. Aí o momento que aparece pela primeira vez o termo, né? Sala referência. Aqui no final, aqui, olha, tá assim, parque, né? Parquinho, corredores. Olha quantos lugares nós temos na escola. Parques, corredores. Eu levo a brincadeira para todos esses lugares. E a sala, chamada popularmente de sala de aula, é sala referência. Qual é a referência? É a referência para tudo isso que nós estamos falando, para as interações, referência para as brincadeiras, para o brincar, para ser brincante, para fazer bom dia. Aqui ficou mudo. Ou para todos? Não. Silvana, sai e entra na sala, por favor, vai dar certo. Toda vez que fica um pouco mudo, não aparece a voz, pelo menos a primeira coisa que você tenta é sair da sala e depois entra de novo. O termo sala de aula nem é usado, porque a sala de aula ela já traz uma estrutura de aula. Aluno. Então, esses termos são colocados de canto para ser, olha, a sala é a sala referência, porque ela é a referência para brincar, para investigar, para interagir, para vivenciar, trabalhar com. É diferente. Quando colocamos, então, para elas, este lugar, essa sala referência, é o lugar para colocar diferentes coisas, diferentes materiais, para elas interagirem,
para promovermos na sala referência aprendizagens significativos. O professor é um propositor de uma pedagogia de projetos, que amplia a curiosidade, que amplie o desejo, que promova a participação, tudo isso nós já falamos hoje, mas que, olha, promovam espaços de escuta, espaços de encontro, espaços do novo, espaços do inusitado. Obrigado, Ale, porque ela não ia ouvir, né? Obrigado, porque olha, cabeça dura. Como é que ela ia ouvir eu falando aqui, né? Obrigado. Voltando. O professor é propositor de oficinas, de ateliês, onde você vai mexer com determinados objetos, você vai mexer com determinado tecido, determinada textura, vai fazer determinado tipo de coisa, teatro, circo, pintura, modelagem, oficinas ou ateliês. Enfim, né, na concepção isso é uma concepção que vem de Reggio Emília, né? Inclusive é uma visão sobre o atelierista, né? O atelierista é esse que trabalha nessa perspectiva. É o professor como um atelierista, como alguém que propõe trabalhar diferentes linguagens artísticas que não precisam ser feitas por professor de arte, pode ser pelo pedagogo, para trabalhar em oficinas, ateliês, determinados materiais, contextos, enfim. Então, olha, se bebês e crianças, que a BNCC agora, uma pequena citação da BNCC, a BNCC afirma que crianças e bebês são criativos, sensíveis, expressam-se com diferentes linguagens, sensações corporais, necessidades próprias, significativas, sentimentos, desejos, narrativas, registros. Então, nós temos que envolver todas essas manifestações que muitas vezes fruem na forma das artes. Por isso, a proposição de oficinas ou ateliês para que as crianças se expressem artisticamente. Essas visões de educação trabalham uma visão de arte em toda a educação brasileira, que a arte, todo ser humano é artista, né? Todo ser humano é artista. Todo ser humano é artista. Cena 32, havia uma inquietação dos professores em relação ao horário intermediário, que nas EMEIs tem um horário intermediário. A criança fica das 7 a 1, EMEI, a criança fica das 7 a 1, o horário de manhã é das 7 a 1, mas ela tem uma professora até 11 horas, uma professora, que é das 7 às 11, o horário na sala da professora. Aí essa professora, às 11 horas, ela sai, às 11 horas entra outra professora. O horário intermediário é essa professora que entra das 11 às 3. Ainda é assim nas EMEIs. Então, quando você for trabalhar, vai passar no concurso, vai trabalhar na EMEI, a organização da EMEI é assim, né? Professor na sala de aula. Professora da manhã, das 7 às 11, professora do intermediário, das 11 às 3. Então, as crianças, seja da manhã, seja da tarde, elas ficam com duas professoras, né? As professoras precisam dialogar, né? Os professores precisam se conversar para fazer um trabalho que é um trabalho de continuidade. É um trabalho de continuidade, né? Porque das 11 até a 1 da tarde tem bastante tempo ainda e muita coisa a ser trabalhada, em continuidade. Elas precisam conversar. Mas é assim. Então, nessa escola foi criada uma proposta do Brincar e Reencantar. Às segundas-feiras, fazemos uma assembleia com todas as crianças para socializar as vivências, escolher os responsáveis, definir as atividades de autogestão, aqueles que se realizam independentemente da interferência do professor. Na EMEI, que meu filho estuda, a entrada da criança é às 7 e sai às 12. Então, tá errado lá, viu, Roberto? Você pode bater lá, encher o saco, denunciar na DRE, o que for. O horário é até a 1, das 7 a 1. Isso é portaria, está publicado no Diário Oficial. O horário nas EMEIs é das 7 a 1. O que muitas escolas, às vezes, fazem é começar a saída ao 12:30. Aí é até tolerável, mas meio-dia, saída ao meio-dia está muito cedo. O horário é das 7 a 1. São 6 horas, né? São 6 horas. A criança na EMEI da cidade de São Paulo fica 6 horas na escola. Das 7 a 1. E a tarde é
das, das 13, da uma, né? Que é uma turma sai a uma já entra outra. Então, essa antecipação da saída, digamos assim, meia hora, né? 15 minutos, meia hora, tudo bem, né? Tudo certo para organizar a coisa. Porque a uma hora vai entrar a turma da tarde, que vai sair às 7 horas da noite. É assim, os horários das EMEIs da cidade de São Paulo são esses, outras cidades diferentes. Pode ser diferente, São Paulo é esse. Então, em geral, são ofertadas 5 vivências às crianças. Então, olha, projeto, incluindo almoço com autosserviço. Autosserviço é self-service, né, mais popularmente conhecido assim. As professoras se responsabilizam é um projeto que a escola desenvolveu para trabalhar de maneira mais interconectada o horário intermediário. Eu penso, a Roberta aqui de novo, voltar na Roberta assim, das 7 ao meio-dia. Então, a professora que entra às 11, às 12, ela dispensa as crianças, ela fica sem nada para fazer, 1 hora sem nada para fazer. Errado, né? Tá muito errado, né? E aí, vejam o que vai sendo dito aí, né? Numa perspectiva autoral e autônoma na cena 32. Essa proposta demonstra como o coletivo da escola cria alternativas à superação dos desafios apresentados no horário intermediário que só existe nas EMEIs. Que tem uma professora das 7 às 11, depois vai ter uma outra professora das 11 até a 1. Das 11 até a 1, né? Enfim, reorganizando os espaços, tempos, interações e materialidades, a unidade desconstruiu modos de organização que partiam da fragmentação do tempo, da divisão por faixa etária, possibilitando às crianças autonomia na escolha das atividades. Nas atividades do brincar e reencantar, elas podiam escolher várias vivências, massa de modelar, percurso com obstáculo, parque, restaurante, né, que é o almoço, fazer coisas, né, de alinhavar, né? Na autogestão havia pista com carrinho, desenho coletivo com canetinha, ela podia criar um percurso, no projeto Brincar e Reencantar. São princípios de uma pedagogia democrática e também referência para a consolidação de uma metodologia de trabalho participativa, que é flexível, flexibilização dos tempos, flexibilização dos espaços, flexibilização das interações com crianças de diferentes idades, possibilitando aprendizagens mútuas. O currículo da cidade vai buscar na BNCC os 6 direitos de aprendizagem. Olha, ser professor na educação infantil perpassa os 6 direitos da aprendizagem postos na BNCC e no currículo da cidade. O que é a educação, então? Quais são as competências desenvolvidas na educação infantil? Conviver, que é tudo isso que nós vimos, né, de interagir, mas é a convivência, inclusive a convivência com seres para além da família, convivência com crianças de idades diferentes, convivência multietária, convivência com bebês, crianças no mesmo ambiente, conhecer-se, né, identidade, conhecer, saber quem você é no seu território, a cultura do seu território, conhecer-se, se expressar, portanto, falar, se posicionar, ser ouvido, se expressar escrevendo, né, a partir dos seus desenhos, garatujas, se expressar, explorar os ambientes, explorar as atividades, explorar aquilo que foi pensado intencionalmente, explorar ações em que eu participo, portanto, participo das atividades, as ações são feitas para as crianças, mas com as crianças. Para as crianças, mas com as crianças. E brincar. Não há uma sequência, que nem número tem, né? E brincar, a escola é brincante, a escola de educação infantil brinca todos os dias, brinca, e esperamos que ela tenha cada vez menos mesas,
cada vez menos mesas, cada vez mais espaços interativos, mesmo nas EMEIs. Mesmo nas EMEIs, cada vez menos mesas. A escola é, esta organização social, é a primeira esfera da... Foi a primeira frase que nós falamos semana passada sobre a escola, né? É a primeira esfera do encontro público, a instituição social que envolve muitas pessoas, exige organização de vida coletiva, exige organização do grupo, exige investigação, brincadeira, projeto, oficinas ou ateliês. Diferentes propostas em todos esses itens podem ser vistas como uma peça do Tangram, como uma peça de um quebra-cabeças que vão se encaixando. Todo mundo precisa participar para que os encaixes sejam perfeitos. Vou repetir, para falar corretamente. A escola não é o lugar de aplicar fórmulas técnicas, que é o que está escrito aí em amarelo. A escola não é o lugar de aplicar técnicas, assim, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer não sei o que lá. É por isso que não tem, por exemplo, linha de tempo. Você vê que não tem a discussão sobre linha de tempo. O tempo é algo múltiplo a ser discutido, inclusive com as crianças. A escola não é lugar de atividades que visam, que tratam de treinamento. Não tem cópia, não tem desenho pronto, fechado para a criança pintar aqui. Não tem o desenho do Papai Noel, porque o Papai Noel pode ser múltiplo, de múltiplas formas, de múltiplas cores, de múltiplos jeitos. A roupa pode ser até vermelha. Você deve saber, né? A roupa do Papai Noel é vermelha por conta da Coca-Cola, né? Porque o Santa Claus mesmo, ele não é esta cor do Santa Claus, né? Mas fica para você copiar. Não é o lugar de atividades que visam ao treino. Veja escrito aí, contidas. Esse treino está contido muitas vezes em folhas fotocopiadas. É um ambiente, a escola é um ambiente onde adultos, crianças e bebês partilham a vida. Fazem juntos. Partilham a vida. Fazem juntos. Numa pedagogia de projetos. Mas pedagogia de projetos é para toda a educação da cidade de São Paulo. Seja na educação infantil, no ensino fundamental inteiro, para os especialistas, e também no ensino médio, inclusive hoje no ensino médio. Isso é velho, mas o pessoal está achando que é novo, é que ninguém lê as coisas, né? Está desde 1998. Mas assim, no ensino médio, a discussão é sobre projeto de vida. Tudo é projeto, porque é fincado numa base piagetiana. Os projetos na educação infantil visam explorar a vida hoje. Explorar o brincar. Olha, o currículo integrador da infância paulistana vai dizer assim: a criança é ativa, protagonista, aprende ao brincar e interagir com seus pares, aprende com os adultos, aprende com a cultura em que ela está imersa. As crianças e bebês são o foco central do nosso trabalho. Cena 33, as crianças da nossa EMEI foram convidadas a participar da proposta de investigação fora da escola. Ainda bem, que bom. O que mais aguçou a curiosidade foi o trabalho das abelhas, a retirar o néctar das flores. Então, essa escola devia ter isso no espaço. As crianças continuaram com um olhar atento, as crianças questionaram, fizeram pesquisas, descobertas, perguntaram. O professor teve que pesquisar também. Então, a escola é este lugar, o professor observa, tem uma escuta sensível, traz instrumentos de várias teorias, de várias metodologias para trabalhar esses projetos. Trabalha num projeto por um determinado tempo. Um projeto pode durar um dia, uma semana. Nós temos uma autora no nosso concurso, que é a Graça Horn, que vai trazer assim, olha, é projetualidade. É projeto todo dia, no sentido de que ele pode durar um dia, pode durar uma hora, pode durar um mês, pode durar até o ano inteiro, mas se ele durar o ano inteiro, ele vai ter vários pequenos projetos dentro. Este projeto, ele vai se construindo num processo, mas ele só acontece quando nós ouvimos e respeitamos as vozes,
as hipóteses dos bebês e das crianças, consideramos o que eles sabem sobre o tema. Lembra, lá, ali não eram, né? Crianças, não eram bebês, né? Não eram crianças bem pequenas, aparentemente era ensino fundamental. Mas lembra de um pequeno vídeo que eu coloquei lá no grupo, onde, um pequeno vídeo, uma professora perguntava inicialmente de África, trazia os saberes daquele momento, e depois ela trabalhou, não mostra esse trabalho, mas ela trabalhou, depois ela fez a mesma pergunta para as crianças sabiam coisas gigantes sobre a África, e tirando, excluíram os preconceitos, e elas mesmas perceberam. Então é isso, né? Durante a brincadeira, cena 34, durante a brincadeira no parque, as crianças encontraram uma raiz de árvore exposta no chão. Elas começaram a perguntar entre elas, que levavam uma hipótese de que elas tiveram a hipótese de que a raiz era um osso de dinossauro. O professor entrava aí e falava, não é um osso, é a raiz. O professor não responde, deixa a curiosidade correr. O professor não responde, o professor deixa a curiosidade correr. A curiosidade, a euforia, o achado atrai muitas crianças que se colocam a procurar mais vestígios de animais pré-históricos, começam a cavar, começam a tentar achar o osso, retirar o osso. O nó da raiz acreditar que o nó na raiz é o mesmo osso do dinossauro. A professora é perguntadora, a professora pergunta, mas se é um dinossauro, o que é isso? E aponta para o nó da raiz. É a parte que fica dobrada da perna, responde uma das crianças. Vamos a partir daí explorar essa curiosidade. Lógico, lá no final nós vamos descobrir todos juntos que aquilo é a raiz. Mas vamos explorar a curiosidade, a criatividade das perguntas das crianças. Porque aqui o céu é azul, né? Esta etapa é muito importante, então, os materiais, os subsídios, o projeto vai se tornando potente. O projeto não é do professor, o projeto é cooperativo. Todos precisam participar. A professora, durante a brincadeira no parque, encontra a raiz da árvore, não foi ela que pensou, vou falar que isso daqui. As crianças trouxeram hipóteses delas que a professora ouviu para falar que era, talvez seja um osso de dinossauro, e a professora foi aguçando isso para fazer um projeto. O projeto vai ser sobre o dinossauro. No final, lógico, de novo, vão descobrir que ali é a raiz da árvore, vírgula. Mas, como é que a professora aproveita para fazer um projeto que eu não sei quanto tempo dura? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, não sei. Depende dela, depende da vontade, do desejo, depende dela ir propondo, depende dos meninos, de maneira cooperativa, irem trazendo novas perspectivas. É ter um esboço que pode ser apresentado de projeto. No outro dia, a professora fala, vamos fazer um projeto de dinossauros. Ela traz, pergunta para as crianças se é aquilo mesmo, pergunta se é aquilo mesmo, pergunta que outras coisas elas coletariam, que elas queriam saber sobre os dinossauros, para você também ter tempo de pesquisar. O registro do projeto pode ser feito, olha aqui, na sequência, na forma de fotografia, de vídeo, de painéis, de desenhos com as crianças, textos, documentos, não está escrito aí, mas nós já vimos isso no currículo integrador. Isto é, documentação pedagógica. As famílias devem participar. As famílias precisam participar. Então, para contribuir na pesquisa, para contribuir no que elas sabem, para contribuir com seus saberes, para contribuir com os registros da família. Família não é só aquele negócio, olha, família não é só aquele negócio de, sabe, os últimos anos aí, a escola não é reprodutora, a escola reinventa formas e coisas, e formas de fazer. Então, nos últimos anos se convencionou a pegar um livro, enfiar numa sacola e dar para a família. Legal, tudo bem, mas não é só isso. Invente você coisas. Invente você coisas. Um projeto tem umas fases aqui. Então, aqui eu não lerei, mas eu quero que você depois observe, né? Vou colocar em instantes esse material lá no Google Sala de Aula, mas está no currículo da cidade de Educação Infantil, nesta imagem, tudo que está aqui, né? Então, o projeto nasce de um assunto que vem da emergência no sentido de
subir, né, emergir, aparecer. O professor, então, propõe, surgiu entre as crianças, o professor, aí sim, ele propõe, o professor mapeia o que ele sabe, coloca para as crianças, mapeia o que as crianças sabem. Lembra lá daquela professora da África? Ela mapeando, perguntando e anotando na lousa. O que eles sabiam de África. E eram coisas negativas também. Ela só foi anotando sem julgamento. Aí ela vai para o desenvolvimento, vai desenvolver, vai trabalhar, vai ampliar, trabalhar de muitas formas. Depois vai refletir e sistematizar, coletar informações, ver o que eles trazem de informações. É um projeto cooperativo. Na verdade, uma pedagogia de projetos faz com que aqueles que estão envolvidos, neste caso as crianças, bebês e crianças, se envolvam muito mais do que nós. As famílias, envolvam as famílias, registram esses processos, eles registram também, e eu, enfim, documento, né? Porque isso vai me ajudar a criar a documentação pedagógica. Tudo isso já é documentação pedagógica, mas isso me ajuda a avançar. No material tem essa passagem aqui de projetos com bebês. O nosso cargo não é diretamente com bebês, né? Nós só estamos usando aqui um pouco os bebês, porque às vezes os bebês nos fazem pensar de maneira mais fácil, né? Só isso. Então nós vamos pular aqui os bebês para olhar a documentação pedagógica. Então, nós já falamos dela quando falamos do currículo integrador da infância paulistana. A documentação pedagógica são esses registros todos. Esse registro é não linear, esse registro é cotidiano. Esse registro hoje, preferencialmente, existem muitas formas de fazer, mas preferencialmente é o diário de bordo. Os registros, eles são, então, diários. Às vezes eles são frases, sínteses, pequenas sínteses, o que aconteceu no dia, que depois, mais adiante, o professor vai consultar para rememorar essas aprendizagens. Quais aprendizagens aconteceram? Quais interações aconteceram? Quais processos aconteceram? Quais narrativas surgiram? Quais aprendizagens foram estabelecidas? A documentação pedagógica estabelece um diálogo sobre o que é possível ensinar. Então, a documentação pedagógica se fundamenta em três funções, né? A função política de criar um diálogo entre a escola, os professores, as famílias e a comunidade. A primeira função é de participação, portanto, política de criar um diálogo entre a escola, os professores, a comunidade. Ainda mais na EMEI, né? Você pensa na EMEI que você tem professores das 7 às 11, depois das 11 até a 1, né? Então você tem professores que continuam o trabalho de outros professores, é preciso ter esse diálogo cotidiano, esse registro cotidiano. A segunda função diz respeito ao modo como a documentação apoia e sistematiza o acompanhamento da vida das crianças na escola. E a terceira é a função de constituir material pedagógico para reflexão sobre o processo educativo. A terceira é reconstituir material pedagógico para pensar sobre novas formas de ensinar. A documentação são todos esses registros. A minha observação é a parte da minha observação. Doris Malaguzzi dizia assim, olha, não existe professor que não ande o tempo todo no bolso, perto dele, com uma caneta e uma folha de papel, para anotar os acontecimentos, os achados do cotidiano, as hipóteses do cotidiano. Veja essas palavras e guarde essas palavras, hein? Veja essas palavras e guarde essas palavras, hein? Daqui a uma semana, daqui uma semana pensando no sábado, né? Amanhã tem aula, hein? Amanhã tem aula. Daqui uma semana, vou escrever nos grupos. Daqui uma semana, aos sábados, nós vamos voltar à aula aqui na parte presencial também. Mas daqui uma semana, faltará uma semana, né? Um pouco assim, né? Daqui uma semana, tá faltando, estaremos na reta final do nosso curso e do nosso concurso. Então, por isso que amanhã é necessário para nós, que não dá para ter essas folgas. Aí o registro diário, voltando, o registro diário sistemático perde o sentido se ele é restrito a uma descrição. Não é uma descrição do que aconteceu, mas é mostrar o que foi encontrado de novo. São as competências, o novo, o inusitado.
a novidade, o ineditismo, a singularidade são aquelas faíscas da competência, das competências que estão acontecendo naquele momento. Então, nasce da observação, nasce do registro. O registro pode ser também fotográfico, pode ser vídeo, pode ser falas, pode ser áudio, pode ser portfólio, podem ser múltiplas formas, mas é importante captar e entender que não é uma descrição, que são os achados daquilo que a criança captou, aprendeu, viu como novo, que surgem às vezes de atividades bastante simples. A cena 36 está falando de uma coisa simples vinda a partir da escuta. Documentação pedagógica também é escuta. As crianças estavam vendo o sol ir embora. Então, como é que é ver o sol ir embora? Ele vai embora. Depois, no outro dia, ele volta. Como é que a professora aproveita isso para registrar este acontecimento, este momento, isso como uma aprendizagem, isso como uma outra forma de ver, como uma forma diferente de ver o mundo. É trabalhar um conjunto de projetos, de processos que levem a esses acontecimentos, que permitam esse conhecimento, e você registra. E você dá devolutivas. Neste caso, a coordenação pedagógica aqui dizendo, né? Discute com outros profissionais, e por isso a escola, os professores têm que se encontrar com os professores, e discute com os pais. E aqui, olha, a problematização dos registros da professora viraram um projeto pôr do sol, de observar o pôr do sol como aquele que vai embora e depois volta. Então, registrar as falas, as manifestações, documentação pedagógica. É parte do planejamento, é parte da ação, é parte da avaliação na educação infantil, é parte da reflexão das mudanças que você precisa promover na educação e na educação infantil. Documentação pedagógica. Esses registros oferecem sentido para a construção de uma narrativa de vida. A documentação pedagógica mostra as experiências vividas. A documentação pedagógica acompanha os percursos educativos. E eu quero dizer também assim, este é um assunto importante nos últimos anos de educação infantil, este é um assunto que pode sim aparecer com potência no nosso concurso. Amanhã nós vamos dar continuidade com os autores deste campo aqui, do currículo da cidade, que tratam de documentação pedagógica. A documentação pedagógica mostra, revela a trajetória de aprendizagem. A trajetória de aprendizagem. Você precisa ir anotando aquilo que te chama a atenção de cada um dos meninos, de cada um de coisas que eles vão aprendendo aos poucos, de coisas que eles vão trazendo. O currículo da cidade traz algumas imagens sobre essas cenas que estão sendo mostradas, né? Mostradas no sentido de escritas, né? Por que há cenas, há um conjunto grande de cenas no currículo da cidade? Porque ele fica grande, né, também. Que as cenas, elas são também documentação pedagógica. Tá vendo a cena? Olha, quando conversávamos sobre eclipse lunar, o que aconteceria no dia seguinte, perguntei ao grupo o que eles sabiam, se eles sabiam que era eclipse. Então o Gabriel disse, eu vi no jornal que o eclipse é quando fica de noite, e a lua vai mudar de cor. Então, um projeto que pode nascer disso, e aí ele é descrito, essa descrição, o registro fotográfico, aqui tem um registro, tem uma foto, né? Então, como é que e tudo isso é documentação pedagógica, esses relatos são documentação pedagógica. Pietro também deu seu relato dizendo que tinha visto. O que tinha visto? Eu vi a lua dentro do carro quando estava indo para uma festa com os meus irmãos. E aí eles falaram, os meus irmãos falaram, olha a lua e o planeta Marte. Então, como é que essas aprendizagens são vindas? Olha, são tão importantes para a professora que a professora registrou.
E essas histórias, esses saberes, essa curiosidade, esses questionamentos, as formas de solucionar problemas inventados pelas crianças, a forma de encontrar respostas usando as tecnologias, em casa ou na escola, formam relatórios potentes, pois houve a observação atenta, o registro, a reflexão sobre o percurso de cada criança, e a professora não deixou passar. Portanto, o processo era intenso, intencional, registrado cuidadosamente. A observação individual do grupo e cuidadosa de cada criança é essencial para uma prática pedagógica significativa. É base para o currículo paulistano. É a partir da observação que você vai trazer todos esses momentos-chave. E esses saberes-chave, eles podem se tornar projetos. É importante preparar um caderno com páginas dedicadas a cada uma das crianças, em que os adultos anotam sobre cada... Adultos professores anotam sobre cada uma delas comentários, diário de bordo, colagens, fotografias sobre o que elas estão fazendo, o que elas estão produzindo, perguntas que elas fazem, perguntas que eu faço sobre aquilo que elas estão aprendendo. É importante que os adultos fiquem atentos, interajam com as crianças de maneira a entendê-las para poder acompanhá-las, registrar diversas formas e usar isso. As anotações alimentam o registro das crianças, o planejamento pedagógico diário, acompanham cada criança nas suas aprendizagens, permitem com que eu replaneje processos, permitem com que eu veja e reveja processos em que eu vou envolvê-las de outras formas, permite com que eu reflita, a escola também reflita sobre as aprendizagens desenvolvidas na escola, permita com que a escola pense formas de ampliar os saberes no território. Permite com que eu intervenha em novas formas de planejar. É importante envolver as crianças na organização dos espaços materiais e no registro e na documentação pedagógica de todo o processo. Enfim. Avancei um pouco para além do horário, mas, enfim, terminamos aqui, né? O capítulo termina aqui. No final de cada capítulo do currículo da cidade, ele tem uma espécie de resumo, né? Veja, tem isso no último slide, né, da apresentação do capítulo anterior, mas tem aqui também. Então, olha, o próprio currículo da cidade faz um microtexto do capítulo, a síntese deste capítulo é isso daí, ó. E ele registra em negrito palavras-chave. Não foi feito por mim, entendeu? Mas isso é metodologia, entende? Isso é um jeito de estudar. Os capítulos do currículo da cidade, na última folha de cada capítulo, nessas apresentações também eu coloquei, na anterior aqui eu não mostrei, aqui estou mostrando, mas assim, a síntese traz as palavras-chave marcadas em negrito, olha, protagonismos. E o que nós discutimos agora, depois do intervalo para cá, a síntese é protagonismos, intencionalidade pedagógica, metodologia de projetos, registros e documentação pedagógica. O que é o capítulo 3? O capítulo 3 é a reinvenção da ação docente. Professor protagonista que permite protagonismos. Professor com intencionalidade pedagógica ao desenvolver uma metodologia de projetos. Professor que registra para criar a documentação pedagógica. Esta é a síntese de tudo isso que nós olhamos nesta última hora, quando nós olhamos o capítulo 3, reinvenção da ação docente. Olha, eu quero agradecer